Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Então, os escribas e os fariseus se puseram a pensar, dizendo de si para si: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus unicamente? Jesus lhes conheceu os pensamentos e, respondendo, disse-lhes: Que é o que pensais no vosso íntimo? Que será mais fácil de dizer: Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Lucas 5, 21 a 23. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno. Meta do dia: efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos. André Luiz, na obra Conduta Espírita. Sugestão para prece. Prece rogando a Deus a bênção do perdão. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante agradecer pelo dia, agradecer pela noite e rogar a Ti, Jesus, que possamos trabalhar no nosso coração, no nosso íntimo, o perdão. A cada dia, afasta de nós, Jesus, toda arrogância, toda prepotência, toda má vontade, para que possamos estar sempre ligados a Ti. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos às 6 horas da tarde o nosso culto do Evangelho, que é transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita. Então, você é o nosso convidado. Lembrando que é no horário de Mato Grosso, tá bom? Meus amigos, só para lembrar que amanhã, segunda-feira, nós teremos a triagem fraterna. A triagem fraterna é o momento que nós temos para fazer o nosso tratamento espiritual. Então, se você está passando por diversas dificuldades, como a viciação da droga, do cigarro, da bebida alcoólica, do sexo, da comida, do orgulho, do egoísmo, você já pensou em fazer o tratamento? Se você anda triste, com depressão, ideações suicidas, já tentou suicídio, também é uma oportunidade para fazer o tratamento. Anda nervoso, irritado, briga constante no ambiente doméstico, entre a esposa e o marido, entre os filhos e pais, no ambiente de trabalho. Você está com enfermidades, doenças fantasmas, vai no médico, faz exames e não encontra nada. Você já pensou em fazer tratamento? Não consegue emprego? Você já pensou em fazer o tratamento? Está com a sua mediunidade desequilibrada, vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos? Olha, a oportunidade que você tem aí para fazer o tratamento. O que que acontece durante o tratamento? O tratamento espiritual, ele é um momento que a gente tem para limpar a nossa mente, né? Limpar a nossa mente das influenciações. Nós temos muitas vezes, porque andamos tristes, com ideações com grandes dificuldades, a gente vai, é como se
enchendo a nossa mente de nuvens. E aí a gente acaba não tendo condições para tomar as decisões. Então, o tratamento espiritual, ele vai nos auxiliar na limpeza fluídica, vai nos auxiliar no esclarecimento de nosso espírito, para que a gente possa tomar as decisões melhores. Não, se você fica esperando um milagre, no sentido assim, vou lá na casa espírita e vai ter um milagre de uma hora para outra, pode acontecer, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é o esclarecimento de nosso espírito. Então a gente vai compreender melhor a nossa vida, vai entender como que nós estamos inseridos dentro do processo do mundo, como que é a questão da nossa reencarnação na Terra. Então, a gente vai ter aí um período de 3 semanas, que é o primeiro ciclo de tratamento, para participar das palestras na terça e na quarta-feira, para melhor compreender a nossa vida. Aí é um encontro com a gente mesmo. E aí nós vamos tendo os esclarecimentos necessários, as obsessões que se instalam em nós vão se desligando, vão mudando. Então, é muito importante esse momento, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6º, versículo 68. Ninguém se retira. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie. Sem dúvida, respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias com reflexos
em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações. E com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 151. Meus amigos, cada dia as mensagens de Emmanuel vai nos apertando, né? Vai nos fazendo o caminho, né? Modificando cada um de nós e fazendo a gente perceber que nós só teremos condições de continuar se for com Jesus. Se não for com Jesus, nós não teremos condições. Podemos avançar bastante, mas em um momento nós vamos precisar retomar o caminho. E retomar o caminho exige da gente a busca constante de Jesus. Até esses dias nós estávamos estudando a obra Direção na Casa Espírita, e tem um slide do estudo que tem uma figura, né, um caminho reto com várias ramificações. E aquele que opta pelo desvio vai demorar a chegar. Aquele que opta pelo caminho reto chega mais rápido. O que é isso? Quando a gente opta pelo caminho do bem, caminho do Cristo, tem as dificuldades, tem todos os momentos difíceis da caminhada que exige da gente mudanças. Por que é difícil? Porque exige da gente a reforma íntima, exige da gente mudanças. E às vezes a gente percebe o tanto que é difícil a gente mudar, né? Há momentos que a gente avança um pouquinho, aí de repente, de uma hora para outra, a gente tem alguns rompantes, umas atitudes equivocadas que nos distancia de Jesus. Então, é importante a gente parar e perceber essas questões na nossa vida. Por isso que é importante a gente perceber em como que nós nos encontramos, né? Por isso, quando a gente toma decisão pelo caminho, pelos desvios, a gente vai arranjando dificuldades maiores, porque a gente se distancia de Jesus. E quando a gente se distancia de Jesus, a gente acha que está podendo. E aí são os grandes equívocos da nossa vida. Aí a gente se envolve nas viciações, a gente se envolve em todos os problemas em que nós somos falíveis. Então, ao ouvir as palavras de Jesus, muita gente se afastou. E hoje não é diferente, né? Nós queremos muitas coisas imediatas, que os milagres aconteçam, que a prosperidade, né, aconteça na nossa vida. Então a gente vai vendo que a gente vai pelo imediatismo, né? A gente quer riqueza material. Então, hoje nós estamos vivendo nos grandes conflitos da humanidade, que nós temos a teologia da prosperidade, que ela muda o foco do Evangelho de Jesus, e também uma teologia que está sendo implantada, talvez até quem está implantando ainda não percebeu, que é a teologia do escárnio, né? Da violência, do ódio, da perseguição àqueles que não acreditam ou que não participam da mesma religião que a gente. Então, a gente está vivendo uns momentos muito conflituosos. Então, quando a gente opta por esses movimentos, por essas estruturas, nós tomamos caminho mais distante de Jesus.
e que vai precisar da gente, ou que vai exigir da gente mudanças necessárias. E aí, às vezes, a gente não para perceber que nós vamos reencarnar com muitas dificuldades numa próxima encarnação, caso a gente consiga reencarnar aqui na Terra, né? Se a gente não for exilado para outro mundo, que é muito mais primitivo, né? É igual quando a Terra era primitiva. Então a gente vai criando essas questões, né? Eu lembrei o nome da teologia, né? Teologia do domínio, né? Porque eu tinha esquecido aqui na hora e fui falando parecidas, né? Com sinônimos, mas a palavra mesmo é a teologia do domínio, né? Então a gente quer dominar, e a gente domina causando problemas, né? Falando de coisas difíceis, coisas que dolorosas, que vão colocar medo nas outras, principalmente aquelas que são incautas, né? Que não estão atentas. E geralmente essas pessoas caem nessas armadilhas da dor e do sofrimento. E aí Pedro toma a decisão pelo grupo, porque eles passaram com Jesus muito tempo, ali 3 anos, né? E quando João traz esse texto do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de João, que é um dos capítulos mais longos, ele vem falando que ele é o pão, que as pessoas teriam que comer a carne dele, né? Quem comer beber o meu sangue, comer o meu corpo, né? E isso foi causando uma estranheza na população e muitos foram se afastando de Jesus, porque não estavam compreendendo a mensagem do Cristo. E Pedro diz: Senhor, onde nós vamos? Só você tem as palavras de vida eterna. Então, que a gente também possa compreender que só Jesus tem a palavra de vida eterna. E é importante a gente estar sempre atento, porque muitas vezes a gente vai buscar as palavras de Jesus na Bíblia, principalmente nessas novas traduções, que são traduções falsificadas na sua maioria, porque são traduções de outras traduções, e aí vão se trocando sinônimos. E muitas vezes, por trocar as palavras, vai falar uma situação que não é aquilo que Jesus falou, ou que estava escrito na parte original, né? Então, muito importante que as traduções bíblicas, por exemplo, elas se baseiam em estudiosos, né? Pessoas que estudaram tanto a língua hebraica, a língua judaica ali do pessoal que viveu na época de Jesus, entender um pouquinho essa estrutura. Alguns irmãos falam que Jesus falava aramaico, né? Mas os biblistas dizem que falar aramaico era uma afronta contra a tradição judaica, porque era um idioma de um povo estrangeiro que invadiu o povo da Judéia, daquela região, e implantou um novo idioma. Então, falar que Jesus usava esse termo é como se fosse uma afronta para os judeus, né? E então podemos ter aí alguns equívocos. Então, quando a gente pega falas, né, estudos de irmãos espíritas, por exemplo, que nós temos o Severino Celestino, que é um biblista, ele é doutor, pós-doutorado em Bíblia, né? Então, já fez tradução de partes da Bíblia, de evangelhos, né? Tem livros discutindo texto a texto, né? Ele é um professor de teologia lá na Universidade da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Então, é um irmão que estudou, compreendeu, ele fala as traduções em grego, em, em judeu, né? Na língua da Judéia, do hebraico. Então, ele vai trazendo os pontos importantes das falas do Cristo. Muito, muito bom ouvir as palestras desse irmão. Então, meus amigos, nós temos que estar atentos.
Porque às vezes nós estamos envoltos em pessoas que estão vestidas de cordeiro, que no fundo são lobos, que pegam aqueles invigilantes. Então é muito importante a gente estar atento, para a gente não cair nessas armadilhas. E não estou dizendo aqui somente de irmãos encarnados, né? Os espíritos também que manipulam esses grupos, eles podem nos atingir, causando grande transtorno para nós. Então, que a gente possa, de fato, caminhar seguindo o Evangelho do Cristo, né? Como Pedro disse, só tu tens palavras de vida eterna. Então, não tem para onde nós irmos. Então, vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos do estudo. Rogamos, Jesus, mais uma vez, por todos os dirigentes de casas espíritas, pelos médiuns, pelos instrutores, evangelizadores, por todos os trabalhadores das casas espíritas. Colocamos em tuas mãos também, Jesus, os padres, os bispos, os pastores, os missionários, os irmãos que trabalham, que dirigem igrejas, porque para que esses irmãos possam, de fato, buscar na essência do Evangelho e não ficar no superficialismo, iludindo as pessoas, aquelas que são mais crédulas. Que o seu amor possa envolver a todos nós, Jesus. Fica conosco, graças a Deus. Meus irmãos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.